O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 8º, livro 2. Emancipação da alma. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Parte 1, sonambulismo. 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e são independentes de qualquer exterior conhecida, causa exterior que nós tenhamos conhecimento. Mas em certas pessoas dotadas de uma organização especial podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. Então, o agente magnético, uma terceira pessoa, pode influenciar um indivíduo para que entre em sono, e faça, de certa forma, produzir o sonambulismo. O estado designado sob o nome de sonambulismo magnético difere do sonambulismo natural apenas porque o primeiro é provocado, e enquanto que o segundo ocorre de modo espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém pensa colocar em dúvida, apesar do caráter fenomênico, que apresenta. Então, nós vemos muitos fatos, muitos relatos, até de pessoas conhecidas da própria família, de conhecidos do meio em que vivemos, sobre pessoas sonâmbulas que vão fazer determinadas coisas, que abrem portas, que dirigem o carro, que abrem o carro, que ligam o carro, que desce escada. O que haveria, portanto, de mais extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético, por ser produzido artificialmente, como tantas outras coisas, Então, o sonambulismo magnético, também produzido, ele também tem praticamente o mesmo efeito que o natural, porém, ele é provocado, Os charlatães dizem ou têm explorado, então quer dizer, os charlatães dizem que exploram essa parte do sonambulismo, fingindo, alguns até com seus comparsas, em apresentações, como se fossem realmente sonâmbulos. Mais uma razão para não deixá-lo em suas mãos, quer dizer, não deixar nas mãos simplesmente dessas pessoas que nos enganam. Quando a ciência dele tiver se apropriado do sonambulismo, os estudos próprios para o sonambulismo, o charlatanismo terá mesmo bem menos crédito sobre essas massas, sobre essa influência sobre essas pessoas, porque poderão ser desmascarados. Mas enquanto isso, como o sonambulismo natural ou artificial, são um fato e contra fatos não há argumentação plausível. Ele se firma malgrado a má vontade de alguns, e isso no próprio seio, mesmo na ciência, em que se introduz por meio de sem números de portas laterais, em vez de passar pela entrada principal. Quando estiver firmado, será necessário lhes conceder o direito à cidadania, ou seja, considerar ele como até uma ciência, uma busca efetiva de algo que foi feito e que é uma coisa real, Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico, é a luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é nele que ela mostra manifestamente, Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é a clarividência independente dos órgãos comuns da visão. Então, o sonâmbulo pode ter uma visão, uma clarividência independente, obviamente, dos olhos físicos. Os que contestam esse fato fundamentam seus argumentos sobre o sonâmbulo não ver sempre e à vontade dos experimentadores, como através dos olhos.
seria de que se admirar que os meios, sendo diferentes, os efeitos não sejam os mesmos. Então é assim, alguns que pesquisam a respeito do sonambulismo falam que alguns testes, os sonâmbulos não correspondem ao que eles pedem. Então, eles não veem exatamente com os olhos físicos, estão vendo algo além dos olhos físicos, estão vendo com o espírito. Uma parte aqui, médium sonâmbulos. Médium sonambúlico é aquele que, nos momentos de emancipação da alma, do espírito, vê, ouve, percebe, fora dos limites dos sentidos físicos, né? Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com precisão, como os médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos seus pensamentos. Continuando, seria racional buscar efeitos similares quando o instrumento não existe mais. A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as dele. É necessário julgá-los em si mesmos e não por analogia. As causas da clarividência, do sonambulismo magnético e do sonambulismo natural é precisamente a mesma. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do seu incorpóreo, que existe em nós e que não tem limites além dos que são assinalados à própria alma, ao próprio espírito. Ele vê por toda parte e que sua alma possa transportar-se, não obstante a distância, quer dizer, transportar-se a algum lugar. Na visão, à distância, o sonambulismo não vê as coisas do ponto em que se encontra, ou seja, no lugar que está o seu corpo, como num efeito telescópico. Então ele vê a distância como se estivesse vendo como um telescópio, né? Ele as vê presentes como se estivesse no lugar em que elas existem, porque a sua alma lá se encontra na realidade. É por isso que o seu corpo fica prostrado e parece privado de sensações, até o momento em que a alma vem reapropriar-se dele, né, do corpo físico. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida, né? É a causa da fadiga que o corpo prova alguns certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo, porque o espírito, estando no estado sonambúlico, né, o corpo físico, o espírito pode trabalhar, pode fazer uma tarefa, pode estar tendo visões, pode estar conversando com espíritos, né? Se dedicando a algo do Cristo, né? Alguma tarefa do Cristo, tarefa do bem, assistindo a uma palestra, né? Espiritualmente. A vista da alma ou do espírito, não sendo circunscrita e não tendo sede determinada, né? Então, quer dizer, o espírito vê em vários lugares, em vários setores, né? É o que se explica porque os sonâmbulos não lhes podem assinalar um órgão particular. Então, ele não está vendo com os olhos físicos, né? Ele vê com o espírito. Eles vêm porque vêm sem saber porque nem como, pois a vista não tem lugar próprio para eles, como um espírito. E se eles se reportam ao corpo, esse lugar parece estar no centro, e sem que a atividade vital é a maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica,
ou no órgão que lhes parece ao ponto de ligação mais tenaz entre o espírito e o corpo. Então, alguns até falam, né, que está na região epigástrica, outros no centro ativo do cérebro, no centro ativo vital. Então, esses médiums, vamos dizer assim, sonâmbulos, descrevem dessa forma por acharem que estão vendo deste ponto de vista, né? Continuando, o poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo quando completamente livre da parte material, está limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que tem alcançado e que, mais ainda, quando está ligado à matéria da qual sob a influência, né? Tal é a causa pela qual a clarividência sonambúlica não é universal, nem infalível. Podemos contar menos com a sua infabilidade, né? Quanto mais desviem, né, dos objetos propostos pela natureza e transformem o objeto de curiosidade e de experimentação. No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonambúlico, entra ele em comunicação mais facilmente com os outros espíritos, encarnados ou não, né? Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio de eletricidade, então, de perispírito para perispírito, né? O sonambulismo não tem, portanto, necessidade de que o pensamento se articule pela palavra, como nós, pelo órgão, né, da garganta, né, da fala. Ele o sente e o adivinha através de perispírito para perispírito, haja comunicação, como nós falamos aqui de encarnado para encarnado. Continuando, é o que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral na qual se encontra, quer dizer, o nível moral dos espíritos que ele está, né, e que ele foi visitar ou que ele foi chamado. É também por isso que uma afluência numerosa de espectadores e, sobretudo, de curiosos, mais ou menos mal intencionados, prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que se fecham, por assim dizer, sobre si mesmas, e não se desdobram com total liberdade, como na intimidade ou no meio harmônico. Então, o sonambúlico, né, muitas vezes com espectadores observando, pode não ter essas faculdades totalmente liberadas, né? Pode não estar entrando em contato com os espíritos, vendo, ouvindo, né, conversando, por mediação dos espectadores, ou seja, os espectadores poderiam atrapalhar, né, em si o sonambúlico. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz nele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. O sonambúlico vê simultaneamente o seu corpo, espírito e o seu corpo. De uma forma, ele sai do corpo e vê em si o seu corpo físico e seu espírito, né? São, por assim dizer, dois seres que lhes representa a dupla existência espiritual e corporal, confundindo, no entanto, pelos laços que os unem, né? O sonâmbulo, né, nem sempre se dá conta dessa situação, e essa dualidade faz com que, muitas vezes, fale de si mesmo como se falasse de uma pessoa estranha ao médium, aquela pessoa, e que em um momento ao ser corporal fala ao espiritual, e em que outro, né, é o ser espiritual que fala ao corporal,
né? Então, um observando o outro como se fossem coisas distintas, né? O espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência a cada uma das suas existências corpóreas. Esquece-os em parte durante a sua encarnação em uma matéria por demais grosseira, mas se lembra dele como espírito. É assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e mesmo de sua capacidade intelectual aparente. Então, aqui no mundo dos encarnados, aquela pessoa que é sonâmbula, no dia a dia ela não transparece que tem um grau de inteligência, de conhecimento, e quando tem o sonambulismo, o desprendimento de seu espírito, se dá um grau muito avantajado de conhecimento, de experiências, de tratativas que, quando materializado e quando no corpo físico, ele não consegue transmitir, né? A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo no estado de vigília, portanto, não permite prejulgar-se nada sobre os conhecimentos que pode revelar no estado de lucidez. Segundo as circunstâncias e o objetivo que se pretenda ele, pode auri-los em sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes, ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Mas, como o seu próprio espírito pode ser mais ou menos avançado, pode dizer coisas equivalentes justas. Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural ou magnético, a providência, nos dá a prova irrefutável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao espetáculo sublime de sua emancipação. Então, quer dizer, se talvez a ciência procurasse saber mais sobre o sonambulismo, tanto natural como magnético, estaria aí desvendado através da ciência, porque os espíritas já sabem a existência da alma, do espírito. Por estes fenômenos, ela nos abre o livro de nossa destinação, quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância no mundo espiritual. É evidência que vê, mas pelos olhos do corpo, não pelos olhos do corpo, pelos olhos espirituais, pelos olhos do espírito que está liberto da matéria. Vê a si mesmo no local descrito e sente-se como transportado para aquele lugar específico que está relatando. Lá existe, portanto, qualquer coisa dele, e essa alguma coisa, não sendo o seu corpo, só pode ser o quê? A sua alma, o seu espírito, E isso é uma prova para nós espíritas. Com isso nós terminamos essa primeira parte, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, a primeira parte especificamente de sonambulismo.